O Bitcoin iniciou a semana em queda e muito melhor do que ficar tentando encontrar o fundo do Bitcoin é você se posicionar de forma correta, pensando no longo prazo. Afinal, nas quedas moram as melhores oportunidades e se você não está enxergando essa queda como uma oportunidade de se posicionar para longo prazo, talvez você esteja fazendo o caminho errado e talvez esse vídeo seja para você, porque no vídeo eu vou abordar quais são os melhores pontos para o preço do Bitcoin, pontos que você pode fazer um DCA, ou seja, fazer as suas compras fracionadas pensando no longo prazo. Durante a queda é normal a gente ver o mercado completamente sensível aos movimentos de baixa, ao mesmo tempo que se você souber enxergar as oportunidades do mercado, você vai aproveitar essa queda para se posicionar agora de forma estratégica, pensando no longo prazo. Então, sem mais delongas, eu já abri aqui o gráfico do preço do Bitcoin, considerando o gráfico de 3 dias para a gente fazer um overview do que está acontecendo com o Bitcoin e quais serão os possíveis passos que o preço da principal criptomoeda do mercado vai começar a fazer a partir de agora. O Bitcoin caiu mais de 50% desde o seu topo histórico na faixa dos 126 mil dólares. E nós estamos vendo que o Bitcoin vem trabalhando em uma zona de consolidação de fundo desde que o ativo atingiu os 60 mil dólares. Basicamente, o preço do Bitcoin vem trabalhando em uma lateralização, porém, essa lateralização, embora soe como uma zona de acumulação, talvez tenhamos mais queda para o preço do Bitcoin e eu já explico o porquê. Voltando aqui para o gráfico de 3 dias, a gente consegue observar que essa região de consolidação anterior, do período de março de 2024 até outubro de 2024, basicamente serviu como um ponto de suporte para o preço do ativo. Por qual motivo? Nós tivemos basicamente, quando eu traço aqui a extremidade de cima dessa região, eu consigo observar que o preço já foi testado. O que é o teste? É este movimento aqui. O preço trabalha acima dessa região de liquidez e volta para retestar. Esse teste acaba funcionando como um ponto de suporte. Não à toa a gente viu que realmente o preço retestou essas regiões e posteriormente o Bitcoin deu um novo repique de alta de 62%. Mas o que está acontecendo agora? Embora o preço do Bitcoin ainda esteja testando essa zona de consolidação anterior aqui, nós já tivemos o teste na extremidade de cima, ok? Então, se nós já tivemos o teste na extremidade de cima, muito provavelmente o preço do Bitcoin agora teste a região de liquidez aqui abaixo, ou seja, na extremidade de baixo dessa zona de consolidação de 2024. Não à toa, a gente já está vendo o preço do Bitcoin se deslocar para, de fato, testar essa região de liquidez aqui abaixo. Então, essa região da extremidade de baixo dessa consolidação anterior, muito provavelmente vai acabar agindo como uma zona de liquidez para o preço do Bitcoin buscar e também, eventualmente, vai servir como um ponto de suporte, o que favorece a ideia de que o Bitcoin possa sim apresentar mais queda ao longo das semanas. Por qual motivo? Justamente porque essa região aqui acaba atuando como um ponto de liquidez e ponto de suporte. E muito mais do que isso, toda essa região aqui é uma região institucional. Esse meu indicador do volume financeiro mostra que teve atuação institucional nessa faixa de preço. Toda vez que a barrinha fica preta aqui, mostra para mim a atuação institucional e o institucional tende a defender as suas posições, porque diferente de nós, o institucional se posiciona para o longo prazo. Então, essas faixas institucionais acabam servindo como um imã para o preço voltar a retestar, e é exatamente isso que está acontecendo. Portanto, se o preço do Bitcoin continuar caindo, ele pode buscar a faixa dos 53 mil dólares, 53.500 dólares, porque considerando que temos liquidez aqui nesses fundos, o institucional pode capturar a liquidez desse fundo anterior, fazer um pega-malandro, é um movimento que eu chamo de pega-malandro, onde ele faz um movimento de baixa para aí sim, posteriormente, retomar a alta. Aqui o meu indicador já mostra que está tendo atuação institucional. O que isso significa na prática? Que esse camarada aqui está começando a defender as suas posições. Perceba, toda vez que o institucional aparece no gráfico, nós temos um grande movimento. Não à toa, em 2022, o meu indicador mostrou uma zona de acumulação justamente nesse fundo. Olha só a atuação institucional nesse fundo, principalmente nessa barrinha aqui,
onde fez de fato o fundo que proporcionou posteriormente toda a alta para o preço do Bitcoin, uma alta de mais de 700%. Quem é que apareceu aqui? O institucional. Meu indicador me mostrou que ele estava comprado. Olha só, durante todo esse período de acumulação de 2022, o Bitcoin começou a entrar um volume institucional, volume acima da média, sendo que aqui o volume se tornou predominantemente comprador, se comparado aos movimentos anteriores. Aqui eu já consigo ver que meu indicador mostra que o volume passou a ser comprador. Não à toa, nós tivemos posteriormente esse lindo movimento de alta. Mas como que está a visão agora dentro do gráfico de 3 dias? Eu consigo observar que o institucional já está atuando durante o momento dessa queda, ou seja, ele está se movimentando para começar a absorver essa queda. Não à toa, consigo, observar exatamente esse movimento. Primeiramente, ele estava completamente vendedor, mas agora a força compradora está ficando maior dentro da barra institucional. Então, é um momento para você fazer o quê? O seu DCA, fazer as suas compras fracionadas, porque é na queda que mora as melhores oportunidades. Passando aqui para o gráfico semanal, qual é a visão que eu tenho? Olha só, no gráfico semanal é muito raro o institucional aparecer, mas ele apareceu aqui. Minha barrinha ficou preta, mostrando que, de fato, o institucional está começando a querer absorver toda essa queda de 50%, mas ainda está o momento certo de fazer a absorção? Talvez não, olha só, a barra aqui basicamente está indecisa, está 50% compradora e 50% vendedora. Porém, quando ele aparece, já é um sinal de que sim, muito provavelmente o institucional vai começar a se posicionar para reverter o movimento. Mas dentro do contexto de mercado, a gente não tem que tomar somente um indicador como base, a gente precisa sempre observar o contexto de mercado. O contexto de mercado está favorecendo a probabilidade maior de realmente o preço do Bitcoin continuar caindo para buscar a faixa dos 53 até mesmo os 50 mil dólares, justamente por conta desse contexto aqui. Nós tivemos o primeiro teste dessa consolidação na extremidade de cima, olha só, o preço retestou aqui e reagiu muito bem, levando o preço do Bitcoin a 126 mil dólares. No entanto, a gente precisa se atentar ao fato dessa possibilidade aqui, ou até mesmo a possibilidade do preço do Bitcoin romper esses fundos, porque esses fundos têm muita liquidez. Quando eu vou para o gráfico diário, eu consigo observar isso com muito mais clareza. Olha só todo esse período de lateralização, sendo que nesses fundos aqui que se formou, nós tivemos volumes acima da média. Todo esse volume acima da média acaba atraindo muita liquidez para o mercado. E o institucional gosta de capturar essa liquidez, o smart money gosta de capturar essa liquidez. Então, como que você pode enxergar esse momento de mercado agora? No curto prazo, você vai ficar com o coração aflito, porque quedas de mais de 50% acaba trazendo um desconforto para a gente. Mas no longo prazo, sabemos que são nas quedas que moram as melhores oportunidades. Então, por mais que o preço do Bitcoin esteja começando a consolidar aqui na faixa dos 60 mil dólares, eu ainda entendo que esse não seja necessariamente o fundo, porém, é uma faixa de preço extremamente importante para você que quer começar a fazer o DCA para se posicionar agora na baixa e posteriormente surfar um movimento de alta. Ficaria de olho, de muito olho mesmo, aqui na faixa dos 53.500 dólares. Tem essa possibilidade fortíssima do preço do Bitcoin buscar a faixa dos 53.500 dólares. Vou até deixar marcado aqui. E se por um acaso houver a captura de liquidez desses fundos aqui, que é extremamente relevante, onde seria o próximo ponto para você fazer um DCA, fazer as suas compras fracionadas, pensando no longo prazo, seria, infelizmente ou felizmente, aqui na faixa dos 44 mil dólares. E por que a faixa dos 44 mil dólares? Justamente porque tem atuação institucional. Olha só a barrinha preta aqui, toda vez que aparece a barra preta, significa a atuação institucional. Não à toa, depois que ela apareceu, nós tivemos um movimento de alta expressivo. Então, muito provavelmente, deve ter muita liquidez e o institucional vai defender a sua posição. Todas essas regiões institucionais, que são geridas por baleias, instituições, enfim, é um institucional, é gente que realmente tem muito dinheiro. Todas essas regiões institucionais acabam servindo como um imã para o preço. O preço gosta de voltar
testar essas regiões justamente por conta da liquidez e volume financeiro que tem ali. Então, a faixa dos 44 mil dólares, 44.500, também seria um ponto interessante para fazer um DCA estratégico, fazer as suas compras de forma mais estratégica. Considerando o topo do Bitcoin no 126 até os 53.500, seria uma queda de 56%. Agora, considerando o topo do Bitcoin até os 44, seria ali uma queda de 65%. E essa queda, tanto de 56% ou de quase 65%, ainda assim seria uma queda inferior ao ciclo anterior, onde nós tivemos uma queda relevante de quase 78%. Olha ali, 77% quando a gente pega o topo do ciclo anterior, ali de 2021, nos 69 mil dólares, até os 15 mil dólares, que foi quando aconteceu o colapso da Terra-Luna, junto com a quebra da FTX. Outro ponto importante para a gente marcar aqui é nós observarmos que tanto esse topo aqui, que já foi testado, né, nós vimos que fez um teste, coincide basicamente com esses topos anteriores, do ciclo anterior. Então, toda essa faixa de preço aqui acaba sendo extremamente forte, mas eu ainda olharia, de fato, o contexto de mercado, onde nós temos isso aqui como base. Se nós temos esses fundos nivelados, todos esses fundos nivelados acabam gerando muita liquidez, ok? Então, onde tem liquidez, muito provavelmente o institucional capture essa liquidez para posteriormente fazer um movimento de alta. Então, pode ser que sim, o gráfico, por enquanto, está mostrando a probabilidade do preço buscar os 53 mil, e a partir do momento que o preço buscar os 53 mil, eu faço uma nova análise para validar o fluxo financeiro, ou seja, a atuação institucional. O fato é, no gráfico semanal, o institucional já apareceu aqui. Para ficar mais interessante, o que está faltando? Uma definição da força compradora do institucional. O fato é, o institucional já está tentando frear esse movimento, mas dentro do contexto de mercado favorece o famoso pega malandro para vir aqui nos 53 ou nos 44 mil dólares, para aí sim, no momento que o preço atingir essas faixas de preço aqui, entrar um volume institucional comprador, mais comprador do que esse aqui, como por exemplo, esse aqui que aconteceu em março de 2023, acaba trazendo uma visão um pouco mais interessante para um movimento macro. Então eu espero que você tenha gostado dessa análise e que tenha te ajudado a ter uma visão mais macro, considerando uma estratégia de longo prazo para o preço do Bitcoin. Deixa o like no canal e se inscreva. Te vejo na próxima.